concluiu-se que os filhos dos pais que tinham transtorno mental tinham maior probabilidade de desenvolver algum transtorno mental. Atualmente diz que não, os jovens que atualmente bebem, que são agressivos, que estão a desenvolver transtornos mentais, não podem considerar que é consequência da guerra, porque não viveram o período. Fizeram parte daquele tempo. Exatamente, mas esquecem que têm os pais. Agora, me fez pensar que parece que nós, ao longo do tempo, fomos acabando por herdar traumas de outras pessoas. Estamos a pensar que elas reduziram, mas elas alargaram, porque agora temos os que viveram e os que viveram com os que viveram. Os que viveram são aqueles que lá estavam. Os que viveram com os que viveram são os filhos, as esposas, as pessoas que desenvolveram certos transtornos fruto dos conflitos. Vamos começar mais um episódio. Hoje vamos falar de algo bastante importante. Hoje temos um tema, não é, que de certa forma vai poder trazer mudanças para todos nós. Tema este que vai nos ajudar a ganhar mais conhecimento. E se tu gostas dos conteúdos que a gente faz, deixa o teu like, subscreva o nosso canal. Faz o seguinte, a maior parte das pessoas que acompanham o nosso conteúdo não são inscritos na nossa plataforma. Então, logo que tu clicares no link para acompanhar qualquer conteúdo nosso, certifica-te se és subscrito no nosso canal. Não só no YouTube, mas sim também nas outras plataformas de áudio. Por quê? Porque o vídeo, antes de sair no YouTube, inicialmente sai nas plataformas de áudio onde vocês podem acompanhar. E depois podem ter aquela questão audiovisual no YouTube para terem aquele contato, né, mais presencial, verem o rosto das pessoas e tudo mais. Então, se gosta dos conteúdos que são lançados aqui, se gosta desse episódio que vai ser abordado hoje, deixa o teu like e seja feliz com o conteúdo. Hoje vamos falar sobre o impacto da guerra civil em saúde mental, propriamente como a guerra civil em Angola afetou a saúde mental da população e quais são as estratégias de intervenção. É um tema bastante importante e se tu tens interesse, fica aí sentado e acompanhe onde tu estiveres. Então, esse tema quando foi lançada a sugestão de temas, houve uma determinada lista e era como se fosse, escolham o tema essencial para vocês poderem aprender mais. Porque quando estamos a trazer um tema, principalmente na área de psicologia, a princípio temos que interagir com quem vai receber. Okay. Porque tem aí a fama que psicologia é uma seca, não é? Os psicólogos geralmente falam muito e maioritariamente falam termos técnicos. Então eu procurei temas que chamassem a atenção do público e que chamariam mais seguidores, mais, como é que dizem? Mais subscritos. Subscritos, exato. Isso é uma linguagem de todo criador de conteúdo, né? Porque é um tema bastante interessante, porque eu pensei logo, ao longo do tempo nós vamos tendo alguns problemas na nossa sociedade e a nossa guerra se calhar também teve um impacto e tanto, e ter conhecimento sobre esses fatores também contribui muito para o desenvolvimento do ser humano. Realmente. Então acredito eu que este tema vai ser bastante interessante. Olhando para um tópico inicial, o que é que tu achas de o que é que foi a guerra civil em Angola e quanto tempo durou? Bem, falando de guerra civil, se formos a falar a guerra no geral, nós vamos juntar a escravatura também dentro da guerra. Se falarmos o período colonial, o pessoal, nesse caso os angolanos, não tiveram uma paz por si só, porque o período colonial foi taxado com discriminação, segregação e tudo mais. Então, isso foi, de uma forma, também como uma guerra. Depois do período colonial, tivemos aí o momento que estávamos a pensar que as pessoas que lá viveram, né, naquela época, o pessoal que ouve cortes. Não, consigo ouvir perfeitamente. Não, cortes. Não. Não? Eu estou somente a sentir se, a qualidade está lá, tá a ver? A voz, então era só porque para certificar. algumas vezes eu ouço cortes, então... Não, tu podes fazer a questão de posicionar mais assim. Ok, obrigado. Okay. Então, no momento em que estava a se pensar que haveria já união entre irmãos, aí houve o desentendimento e surgiu outra guerra. Digo outra guerra porque, como já disse, o período de colonialismo não deixou de ser guerra, porque não houve paz para os negros, não é? Para o pessoal angolano. Então, quando haveria já o entendimento, surgiu a outra guerra.
que é a Guerra Civil, né? Que foi o conflito armado que durou podemos considerar desde 75 até 2002, porque teve pequenas paragens, mas não foram paradas oficiais, não houve nenhum acordo que foi cumprido. Então, até 2002 o povo angolano foi vivendo esse período de conflitos entre 3 partidos, que maioritariamente eram 2, não é? Teve aí um que depois se retirou, tentou, depois se retirou. Não vamos estar aqui a levar para o lado político, é apenas passar pela história para depois falar sobre as consequências, mas é o que aconteceu. Então, nesse período de conflitos, os nossos pais, posso dizer os nossos pais, não nós, porque se formos a falar de 75, pelo menos até 2000, não é? São pessoas que atualmente já são pais. Sim. Esses sofreram com a guerra. Atualmente diz que não, os jovens que atualmente bebem, que são agressivos, que estão a desenvolver transtornos mentais, não podem considerar que é consequência da guerra, porque não viveram o período. Fizeram parte daquele tempo. Exatamente, mas esquecem que tem os pais, não é? Os pais viveram naquele período. Então, os nossos pais que viveram nesse período tiveram consequências graves. Uns desenvolveram transtorno de estresse pós-traumático, uns desenvolveram depressão, outros mesmo depois criaram dificuldade de aprendizado. Então, esse pessoal depois tornaram-se pais, educaram filhos. Imagina como é que é a educação desses filhos. Então vamos desconsiderar as consequências para os filhos e considerar só dos pais e dizer que já passou. O pessoal que sofreu o período já está bem porque o período passou, somente porque já são adultos. Quando fala-se que não, tem crianças atualmente que sofreram as consequências da guerra, porque estão na rua. E diz-se que não, a guerra já vai há 20 anos, não é? Que tivemos a paz. Como é possível essas crianças estarem na rua por causa da guerra? Esquecem-se que na época de guerra teve crianças que vieram para Luanda como deslocados, não tiveram orientação nenhuma, cresceram, fizeram filhos, mas sem condições. Quais seriam as condições desses filhos? Viver na rua. Como é que tu achas como é que o trauma da guerra afetou diferentes gerações em Angola? Bem, eu vou falar de um estudo que foi feito a princípio nos Estados Unidos, com 27 crianças, filhos de pais com transtorno de personalidade bipolar, transtorno do humor bipolar. Esses filhos foram comparados com filhos de pais que não tinham nenhum transtorno. E concluiu-se que os filhos dos pais que tinham transtorno mental tinham maior probabilidade de desenvolver algum transtorno mental. Por que eu fiz a comparação? Por que eu fui buscar esse estudo? Porque durante o período da guerra, os pais, nesse caso que atualmente são pais, desenvolveram transtornos. Posso dar exemplo do transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno de estresse pós-traumático é um transtorno que é caracterizado por ansiedade, estresse elevado, depois de se vivenciar uma situação estressante. Então, esse estresse, essa ansiedade será sempre vivenciada quando haver algum gatilho. Se a pessoa recordar-se desse momento ou se a pessoa presenciar algum momento semelhante, ativa o gatilho e ele tem uma situação de estresse diante daquela situação semelhante ou se pensar naquela situação. Então, imagina esse pai a educar um filho, uma criança, não é? A educar. Como é que essa criança vai ser educada? A evitar essas situações que o pai evita. O outro exemplo que eu vou dar são mães que têm medo de barata. Há mulheres que têm muita fobia por barata. Ela vê uma barata e vai gritar, vai entrar em pânico. Se uma filha acompanhar a mãe a gritar na presença da barata, o que a filha vai fazer posteriormente? Vai desenvolver os mesmos hábitos? Exatamente.
Então, isso aconteceu com quem vivenciou os traumas da guerra. Esses que vivenciaram os traumas da guerra, atualmente educaram outras pessoas que desenvolveram traumas que nem entendem. Não sei se faço compreender. Tocou em um ponto bastante interessante. Eu vejo muita gente com trauma de certos animais, principalmente insectos. Certo. Agora, me fez pensar que parece que nós, ao longo do tempo, fomos acabando por herdar traumas de outras pessoas. Certo. Que demonstraram esses traumas para nós e achamos nós que era algo que era certo, desenvolvemos também este mesmo trauma e hoje estamos a passar de geração para geração. Certo, porque de uma forma ou de outra nós aprendemos mais imitando. O ser humano aprende imitando. Então, se nós aprendemos imitando, se nós virmos o nosso pai a fugir um cão, também vamos fugir. Exatamente. Sem compreender. Eu vou trazer até mais um estudo. Teve um estudo que fez-se com primatas, macacos. O que é que eles faziam? O que é que os cientistas faziam? Adicionaram uma banana no topo de uma árvore e quando um macaco subia para pegar aquela banana, eles despejavam água para o resto dos macacos aí. Depois chegou um momento, quando algum macaco tentasse subir lá, os outros macacos é que iam bater aquele macaco. Entende? Eles iam e agrediam o macaco que tentava pegar a banana. Então eles foram trocando. Trocavam um e mais um. E eles, quando adicionavam um macaco novo, aquele macaco depois também desenvolvia o mesmo comportamento, sem compreender porquê. E eles já não davam banho. Já não despejavam água. Um tentava tirar e os outros já batiam. E aqueles novos, sem compreender porquê que tem que bater, também batiam. No final, já não havia nenhum macaco que foi molhado. Eram só aqueles que iam aprendendo. Mas ainda assim, quando um macaco tentasse pegar a banana, levava surra. Agora você imagina, todos que lá estavam já não foram molhados. Só viram os outros a baterem. Mas ainda assim emitiam aquele comportamento. Por quê? Porque eles repetiam aquilo que aprenderam e tornou-se tradição. Sim. Então, aquilo já não tem muito a ver com um transtorno que ele desenvolveu. É um comportamento que ele aprendeu, é normal e ele não questiona. Então, as crianças de hoje, nesse caso os jovens de hoje, maioritariamente, porque uma pessoa de 20 anos, desde o período, desde o pós-guerra, não é? 2002 até hoje, são 20 anos. 20 e pouco? 24. Não, 24 não, foi 22, em 2022. 22. Foi em 2002, 2024, então, 22. 22, 21. 22 anos, 22, certo. Então, vamos aí imaginar um jovem de 22 anos que foi educado por um pai que na época provavelmente tinha, quando começou o conflito ou durante o conflito, tinha 15, depois tornou-se jovem, fez o seu filho, desenvolveu um trauma, mas não foi tratado. E educou um jovem que atualmente tem 22 anos. Como é que esse jovem está? Será que tem uma saúde mental sã? Será que podemos considerar que ele é saudável mentalmente? Vamos duvidar disso. Mas nós não consideramos isso porque achamos sempre que o trauma ficou no passado. Mas nós arrastamos o trauma até aqui. Entende? Então, nós aprendemos, até os traumas, nós aprendemos e desenvolvemos comportamentos disfuncionais. Então, esses comportamentos disfuncionais que nós vamos desenvolver é que vai acabar dificultando certos patamares, certos passos em nossas vidas. Então, o conflito armado trouxe tudo isso. Mas nós prestamos mais atenção em questões sociais, embora que até agora não melhorou grande coisa, né? Mas nos focamos muito nisso. Não, agora temos poucos analfabetos. Não, olha, agora temos mais escolas. Não, olha, agora temos mais hospitais. Não olhamos exatamente se limpamos o terreno para fazer essas instalações. Será que preparamos o espaço para adicionar novas escolas para adicionar novos hospitais? Será que preparamos a mente das pessoas? Quando eu digo espaço, eu refiro-me à mente das pessoas. Por isso que atualmente nós vimos
Quando há manifestação, o que é que fazem? Destroem bens públicos. E ao longo do tempo, na medida que o tempo vai passando, as manifestações eram totalmente passivas, mas agora as pessoas já... Será que alguns fazem para chamar a atenção? Pode ser que sim, faz-se para chamar a atenção, porque até a ideia da manifestação mesmo é essa, não é? É chamar a atenção. Mas agora a questão é o nível de violência. Já notaste que a manifestação, geralmente a violência é contra o próprio irmão, é contra o povo. Sim. São, até digo, não querer São duas prejurar, pessoas são de lados pobres a diferentes. atacarem pobres. Posso dizer assim. Eu tenho fome, fui trabalhar para conseguir o pão para a minha família e de repente tem uma manifestação na via. Eu vou chegar com o meu carro, o que é que vão fazer? Vão usar o meu carro para ser barreira, vão queimar. Vandalismo. Não tentam compreender de onde é que saiu tamanha raiva, tamanho estresse. Será que é algo atual? Ou é algo que está lá, veio lá de trás e não estamos a conseguir entender? Baseando-se nesse aspecto, quais achas que são os transtornos mentais mais prevalentes em sobreviventes da guerra? O que eu já acabei de dizer, o transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno de estresse pós-traumático tem muito a ver com a imagem, o que você viu, o que você reteve na tua memória. Então, esse transtorno, sempre que te lembrares da situação traumática, esse transtorno vai te trazer um monte de sintomas. Se no momento da situação traumática você desenvolveu ansiedade, coração acelerou, desmaiaste, então vais reproduzir isso sempre que te lembrares ou sempre que tiver um gatilho. E muitas vezes o gatilho é uma coisa pequena, é só falarem, olha, houve guerra. Só de você ouvir o nome guerra, podes entrar em pânico, ter falta de ar, batimentos cardíacos acelerados, pupilas dilatadas. Você entra num estado de defesa. O organismo entra em defesa porque detecta aquilo como se fosse uma situação ameaçadora. Porque não deixa de ser o nosso sistema de defesa, o nosso sistema luta-fuga, que o próprio homem tem. Mas muitas vezes esse sensor acaba disparando no momento errado. Claro. Então, o transtorno de estresse pós-traumático tem isso. Ele te faz disparar um sensor no momento errado. Você pode estar diante de muita gente, a falar com muita gente, ou a falar com uma única pessoa, e de repente lembras-te do momento e vais te desligar daquele lugar. E parece que tudo muda. O coração vai acelerar, as pupilas vão dilatar, vais perder a respiração, podes até desmaiar. Existem pessoas que, na maior parte, estiveram na linha da frente da guerra, mas existiam crianças e jovens que viviam em certas zonas que foram afetadas pela guerra. Como é que tu achas que aqueles jovens que presenciaram tão perto aquele acontecimento, não é? Viram aqueles bombardeios a serem colocados nas suas aldeias, cidades e etc. Como é que achas que estas pessoas hoje estão assim em termos mentais, a capacidade de poder lidar com isto em tempos atuais? Aí vamos considerar um aspecto muito importante. A resiliência, que é a capacidade de lidar com determinadas situações, com situações adversas. Se for uma pessoa que já tem isso consigo, ele consegue ultrapassar sozinho. Teve pessoas que conseguiram ultrapassar essa fase, conseguiram lidar com isso e passaram. Mas teve pessoas que ainda vivem essa fase, ainda sonham com isso. Então, aí devíamos, depois dessa fase, fazer um trabalho de avaliação para saber exatamente as consequências, porque eu acredito que não teve esse trabalho. Pelo menos eu já procurei estudos. Antes de vir aqui, eu procurei estudos sobre o assunto para que não falasse sem bases, para que não chegasse aqui e dissesse, olha, não se fez nenhum estudo depois da guerra e não se avaliou exatamente o nível, o estado emocional da população e tudo mais. E depois chegasse alguém, olha, não, avaliou-se sim, está aqui,
Então, eu procurei isso e não encontrei. Então, é muito difícil saber exatamente qual foi o impacto real. Mas, imaginando, podemos dizer que, maioritariamente, essas pessoas ainda sofrem. Maioritariamente, essas pessoas ainda sofrem. Há uns que desenvolveram respeito excessivo. Parece respeito, mas é medo. Acabaram desenvolvendo um medo por autoridade. Quando estão diante de alguém que representa uma certa autoridade, muitas vezes até não consegue falar. Outras vezes nem consegue dizer exatamente uma coisa que ele pensa ou uma coisa que ele constantemente fala. Porque sente-se intimidado. Às vezes até que ele nem compreende porque é que sente-se assim. Porque ele ignora o passado. Ele acha só que já passou. Esse momento aqui está a acontecer, isso é porque eu respeito essa pessoa, mas não. São traumas de lá. Agora, os jovens da linha da frente, não podemos esquecer que os jovens da linha da frente foram preparados, alguns, os que combateram, não é? Não podemos esquecer que houve uma preparação, que chamam recruta. Vai fazer a recruta, vai se preparar, muitas vezes até vão mergulhar ele na lama para saber exatamente o que é estar embaixo e para quando subir ele já sabe o que é estar aí para poder lidar com as adversidades. É uma preparação psicológica, não deixa de ser. Então, muitas vezes esse que está na linha de frente está mais bem preparado que aquele que estava em casa a tomar o seu chá com pão e de repente cai um explosivo em casa. Claro. Muitas vezes matou o primo, matou o irmão, matou o amigo. Então, é muito diferente. Então, mas de uma forma ou de outra, eu acho que devia-se fazer uma avaliação na época. Se fazer uma avaliação. Pelo menos para aqueles que foram identificados que estavam em zonas de conflito. Podia ter aí grupos, equipas multidisciplinares, né? Onde podia ter aí o médico, porque teriam aqueles que também tiveram lá as lesões orgânicas, né? Podia ter os médicos, os psicólogos, os assistentes sociais, para trabalharem nas aldeias onde houve esses conflitos, trabalharem com as pessoas que vivenciaram esses conflitos. Aí podia-se fazer uma avaliação e se fazer um trabalho direcionado a essas pessoas, mas não se fez. Por isso que agora nós temos, tipo, as consequências alargaram, estamos a pensar que elas reduziram, mas elas alargaram, porque agora temos os que viveram e os que viveram com os que viveram. Entende? Os que viveram são aqueles que lá estavam. Os que viveram com os que viveram são os filhos, as esposas das pessoas que desenvolveram certos transtornos fruto dos conflitos. Agora o trabalho acaba sendo maior. Pensamos que é menor, mas não. O trabalho acaba sendo maior. Agora o que temos que fazer é o quê? É fazer trabalhos sociais, fazer psicoeducação. Devíamos trabalhar com a comunicação social, falar mais sobre o assunto, porque quem compreende o seu problema, melhor lida com ele. Agora, você não entender exatamente por que o teu coração acelera quando pensas em guerra, você fica em pânico. Porque você pensa, acho que eu estou mal, acho que tenho problemas cardíacos. Então já vem alguém te explicar que, olha, não, acontece, isso faz parte dos sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, e quando pensas nisso, ativas uma memória e automaticamente essa memória vai ativar uma emoção e essa emoção vai trabalhar com o sistema, com o teu sistema orgânico, e aí o coração pode acelerar porque vais produzir adrenalina e tudo mais, é o sistema de defesa do corpo. Aí você já vai começar a entender, ok, é isso que eu sinto. Ah, então é por causa disso. Aí já estamos a trabalhar no processo de tratamento. Muitas vezes sem precisar ir a um consultório. A psicoeducação também já é um tratamento. Mas não faz isso. Mas agora, quais são, né? Ou existe um estigma em Angola relacionado à busca de ajuda psicológica? Porque muitos... eles dizem assim, eu também já pensava desse jeito. Não estou maluco, vou procurar um psicólogo. Por quê? Realmente. Infelizmente.
Atualmente ainda pensa-se, compara-se muito o trabalho do psicólogo, não, compara-se não, confunde-se o trabalho do psicólogo com o trabalho do psiquiatra, não é? O psiquiatra é um médico que estudou medicina e se especializou em psiquiatria. Ele medica os sintomas. Se apareceres aqui com algum sintoma de algum transtorno mental, ele até pode diagnosticar o transtorno, mas ele vai diretamente nos sintomas. Ele vai tratar os sintomas. Já o psicólogo, ele vai fazer o diagnóstico, identificar exatamente o transtorno e vai trabalhar primeiro na causa, identificar a causa do transtorno e depois o tratamento sem medicação, não é? Com a psicoterapia, que é a base da fala. Aquilo é acessar a causa. Por exemplo, se for vamos imaginar o transtorno de estresse pós-traumático. Aquilo é uma ferida emocional. Então, acessas essa memória e procura-se um significado diferente para essa memória. Durante a abordagem, nesse caso, durante a psicoterapia, encontra-se um significado diferente para essa memória. Esse significado é que vai ajudar a melhorar os sintomas. Nesse caso, é que vai ajudar a melhorar a reação a essa memória. Imagina, se antes pensavas que a barata é ameaçadora, é perigosa, pode te matar, isso no teu subconsciente, ativava o teu subconsciente que a barata pode te matar e você entrava em pânico. Quando começares a entender a barata como um insecto normal que não tem a capacidade de te matar, não tem como aquilo chegar a te causar medo ou pânico, não é? Então começa-se a trabalhar aí, no significado do objeto, no significado no significado daquela memória. Então trabalha-se assim. Agora, quando fala-se de psicólogo é para maluco, fala-se muito, eu ainda acredito que pensa-se muito no psiquiatra, porque o psiquiatra atualmente é o que trabalha em questões de urgência. Quando alguém entra num estado psicótico, por exemplo, se tiver uma crise psicótica, a crise psicótica é aquele indivíduo que muitas vezes está em estado de agitação psicomotora, fala muito, discurso incoerente, fala coisa com coisa, está agressivo. Então, esse vai diretamente ao psiquiatra. Então, esses é que são chamados maioritariamente de maluco, embora seja um nome pejorativo, né? Mas geralmente esses é que são chamados de maluco. Então, como o psiquiatra recebe esses, e também recebe os que vão ser internados para medicar ao longo do tempo, então, como confunde-se o psicólogo com o psiquiatra, juntam tudo e dizem que é para maluco. Existe uma estratégia do Estado para melhorar essa questão da saúde mental? Estratégia não tenho conhecimento. Se existe uma estratégia, não tenho conhecimento, mas eu vejo a se preocuparem muito com a questão do alargamento do hospital psiquiátrico. Então isso já é um grande passo. E já vejo também nos concursos públicos, né, do Ministério da Saúde a solicitarem psicólogo. Também é um grande passo. Eu ainda acredito que estamos muito distantes para o melhoramento da saúde mental, né, em Angola. Estamos ainda distantes, mas estamos a caminhar. Estamos a caminhar. Agora, se for a falar para melhorar a saúde mental pública, focando-se no conflito, não estamos a andar. Aí não estamos a andar. Mas existem programas de reintegração de ex-combatentes? Mas o programa de reintegração de ex-combatentes... A nível psicológico? Geralmente é mais social. Eu vejo maioritariamente a reintegração de ex-combatentes a nível social. Tem aí cooperativas de ex-combatentes, né? Cooperativas agrícolas de ex-combatentes. Tem ex-combatentes que uniram-se para criarem empresas e entre outros
tem aí o Ministério já passa-me pela cabeça, mas tem a ver com os ex-combatentes, os desmobilizados e os ex-combatentes. Eles geralmente regulam a questão da pensão. Pensa-se muito que o dinheiro é tudo. Pensa-se muito que pagar uma pensão para alguém que combateu é suficiente. Mas não. Porque ele tem sequelas de conflito. A reintegração de alguém que combateu deve ser acompanhada por um psicólogo. Entende? Temos visto situações em que de repente alguém sacou a arma e disparou mortalmente para outra pessoa, sem mais, sem menos, ou muitas vezes é por uma coisa mínima. Alguém puxou uma faca e desferiu um golpe a uma outra pessoa por pouca coisa. Não investigamos a fundo. Geralmente só falamos que não, eram amigos, não, eram vizinhos. E vamos aí pegar o problema superficial. Não, ele estava com a mulher do outro. Não, ele recebeu 500 kwanzas do outro. Não pensamos o que está por trás. Não pensamos que muitas vezes esse é um antigo combatente que no campo de batalha, se calhar tem aí um historial de 50 mortes. Então, ele acostumou, ele treinou o próprio cérebro a fazer isso com facilidade. Agora tem que ter uma fase de desmame. Porque o cérebro dele, no momento de ameaça, vai reagir da forma que ele sempre reagiu. Agora, quando ele é integrado na sociedade, sem ter a fase de desmame, sem ter a psicoterapia, sem ter o trabalho de um psicólogo e de um assistente social, o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar se enquadrar. Mas num momento de estresse ele não consegue esconder o que é. Entende? É o que se diz, o gato pode ser bom, mas se encurralares o gato, ele vai te mostrar o quanto ele é selvagem. Então acontece isso com quem esteve exposto a um conflito armado. Ele pode se enquadrar na sociedade, sim, mas no momento em que estiver encurralado, num momento de pânico, ele se torna perigoso. Porque ele vai restaurar os fatores de fábrica. Não é? Então, os fatores de fábrica vão ser exatamente a partir daí, do momento em que ele começou a treinar a sua defesa. Né? Não, quando é uma situação assim, eu reajo assim. Primeiro vai ser voluntário e depois vai ser involuntário, porque ele já treinou. Quando você repete muito uma coisa, você faz de forma automática. Já não precisas muito esforço. Então, ele já vai fazer de forma automática. Quando tiver alguma situação semelhante, ele vai fazer aquilo. Mas qual achas que é o papel da igreja e das comunidades religiosas a desempenhar nesse processo de reabilitação? Olha, eu até quando fala-se da igreja eu suspiro. Quando fala-se da igreja, quanto à questão de reabilitação, eu suspiro. Porque na minha experiência como psicólogo, desde que eu comecei a atuar como psicólogo, eu tenho mais encontrado barreiras da igreja do que apoio. Não digo me apoio para a minha prática, digo apoio dos fiéis que desenvolvem algum transtorno mental. Quando o fiel está diante de um transtorno mental, o que é que eles dizem? É problema espiritual. É problema espiritual. Vamos internar aqui, vamos dar água benta, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A familiar tem que dar X, tem que dar isso, não pode se apegar ao dinheiro, porque se você se apegar ao dinheiro, o demônio continua. Então acabam tirando da família de quem está a sofrer. Mas é possível tu encontrares alguém que supostamente tem uma vida financeira totalmente estável e tu alegas que esta pessoa está possuído e que tem bens e que ele tem que pegar todos os bens, tem que passar para a igreja, porque ele já não pode ter aquela questão do pecado. Mas agora vamos lá. Se o que tu estás a pedir está vindo do pecado, por que é que tu tens que pecar? Já vês. Só que no momento de sofrimento você não pensa nisso. No momento que tiveres a sofrer e alguém te disser, olha, eu consigo resolver isso. Mas você tem que se livrar dessa fortuna que você tem.
Eles se apegam muito no que está na Bíblia. Tem uma passagem aí de Jesus em que ele diz a alguém, olha, deixe tudo que tens ou doe e me segue. Então eles apegam-se nisso, mas só que a questão é que naquele momento Jesus não disse traga tudo, dá-me. Deixe. Exatamente. Você vai dar aos pobres e siga-me. Aí não, eles fazem uma manipulação. Exatamente, entrega-me, porque eu posso pegar as coisas do pecado, você não. Entende? Bem estranho isso. Já vês. Mas uma pessoa que padece de um transtorno mental, isso é normal. Ela aceita isso, porque ela só se foca na solução do problema. Você pode falar 1000 coisas, ela só vai entender que você vai solucionar o problema dela. Então, se quiseres alguma coisa, ela vai te dar. Por isso que ainda há muita gente a ser internada na igreja. E quando atendemos alguns pacientes muitas vezes já em estado crítico. Um estado que você já tem que obrigatoriamente encaminhar para o psiquiatra, porque ele já não consegue seguir as orientações da psicoterapia. Porque na psicoterapia nós trabalhamos com o paciente. Nós não tratamos o paciente. Nós trabalhamos com o paciente. O paciente vai conseguir lidar com os sintomas seguindo algumas orientações. Então, se é um paciente que já está no estado avançado, muitas vezes ele já nem consegue seguir orientações. Então, ele tem que ir ao psiquiatra para tomar alguma medicação e reforçar, nesse caso, a vontade dele de dar sequência. Por quê? Porque muitas vezes a igreja internou. Porque eu até muitas vezes ainda digo, se são tão milagrosos assim, por que na época do colonialismo, sei lá, depois na época do conflito armado, não conseguiram estalar os dedos e acabar com tudo? Só vem depois para tirar aquilo daquele que já conseguiu lutar um bocado e estabilizar a vida. É complicado compreender muitas vezes as crenças. Quais são as maiorias ou quais são os maiores desafios em conduzir pesquisas de saúde mental cá? Em Angola, as maiores dificuldades serão mesmo as instituições. Porque, primeiro, para desenvolveres alguma pesquisa sobre o estado mental, você vai precisar interagir com instituições que lidam com pacientes com tais patologias, não é? Que é o Ministério da Saúde, que muitas vezes você vai ter que ir ao hospital psiquiátrico. Então, não exatamente que é uma barreira total, mas os dados não serão... Existem informações que não são partilhadas. Exatamente. Porque não podemos esquecer que, com certeza que lá o espaço não deve estar tão acolhedor. Então, eles também não vão te deixar entrar para ver aquilo. Então, muitas vezes a pesquisa você precisa entender, porque para você compreender por que o paciente não está a melhorar, você tem que ver aonde é que o paciente está. Então, onde é que o paciente está? Ah, não, o paciente está num sítio bem alojado, tem lugar para exercícios físicos, consegue caminhar, consegue interagir com outras pessoas. Ok. Então, isso ajuda. Por que não está a melhorar? Aí vai se buscar outros pontos. Então, quando você já não consegue ver onde o paciente está, então você não consegue ver o que está a causar isso. Então, você fica pelo caminho. Se for para fazer estudos, você tem que ir à busca de informação nas famílias. Outro impedimento. Os familiares não querem dar informações. Você vai chegar no familiar, quando é que começou o transtorno? Não, isso mesmo, começou só recentemente. Muitas vezes é um transtorno que já desenvolveu desde criança. Eles não querem aceitar a responsabilidade, muitas vezes. O que se pode fazer para prevenir novos traumas em futuros conflitos, assim? Futuros conflitos? Porque... Você assim me deixa com medo. Hã? Futuros conflitos. Porque na vida que... eu digo futuros conflitos, digo no caso de pessoas, né? Porque as pessoas diariamente estão a tender a criar conflitos uns com os outros. Criar conflitos com os pais, com o irmão, com o primo.
E há quem mesmo prepara-se. Eu já ouvi pessoas a dizerem que eu estou a dar só mais 2 anos para ele e se no terceiro ano continuar assim, eu vou partir para cima. Tu Ok. ficas, uau, esse cara está a preparar-se para alguma coisa. Uhum. Bem, os conflitos familiares sempre vão existir. Eu até digo conflitos nas relações interpessoais. Sempre vão existir. Sempre, sempre, sempre. Então, esses conflitos maioritariamente não causam traumas, grandes traumas, porque são situações que passam, porque como são recorrentes, então podem passar. O nosso cérebro tem também essa capacidade de ultrapassar pelo tempo, desde que não seja um transtorno, não é? Agora, dependendo de cada pessoa, como eu disse no princípio, dependendo da capacidade de ultrapassar, enfrentar problemas, é que vai determinar se essa pessoa poderá desenvolver ou não algum transtorno mental fruto desse conflito. Imaginemos um filho que constantemente tem discutido com os pais. O filho enfrenta os pais. E posteriormente na vida adulta, ele vê aquele conflito que ele teve com os pais, nesse caso aqueles choques que ele teve com os pais, como maus tratos. Mas os pais muitas vezes só estavam sempre a tentar educar. Não, não faça isso, isso é errado, não faça aquilo. Mas ele considera que aquilo, porque tem muito a ver com a percepção, como nós percebemos a situação. Então ele vai perceber aquilo como maus tratos. Então depois ele começa a criar ódio pelos pais. E esse ódio pode causar outros problemas. Porque eu digo, quem guarda ódio, quem guarda rancor, sofre mais do que aquela pessoa a quem ele odeia. Então, pode desenvolver outros problemas. Então, tem muito a ver com a forma como percebemos a situação. Seja o conflito interpessoal ou se for mesmo um conflito armado. Como percebemos a situação e como vamos memorizar essa situação. Por isso que eu volto a dizer, tem a ver com a capacidade de enfrentar os conflitos, enfrentar os problemas, a resiliência, não é? Que é o termo que usa-se muito em psicologia. Mas existem programas de treinamento que os psicólogos têm organizado para ajudar as pessoas a terem uma mentalidade mais próspera? Tens que pagar. Sim, a psicologia não é de graça. Exatamente. É essa a questão. É que maioritariamente as pessoas vão para o consultório médico, pagam, vão numa consulta com um advogado, pagam, vão, sei lá, fazer fisioterapia, pagam, mas quando vão ao psicólogo querem que seja de De graça. graça. Até no pastor eles pagam. Tem uma consulta com o pastor, ele paga. Mas quando vai ao psicólogo, ele quer que seja de graça. Mas aquilo é uma ciência. Então, todo modelo de intervenção deve ser traçado de acordo com o público-alvo. Nesse caso, se eu tiver a criar grupos de treinamento para pessoas, por exemplo, com transtorno de estresse pós-traumático, eu tenho que saber se é transtorno de estresse pós-traumático, de que trauma? Qual foi a situação traumática? Qual foi a situação traumática? Não foi um acidente de viação onde envolveu aí 6 viaturas e foram 50 pessoas. Ok. É uma situação única, mas cada um tem a sua percepção. Então eu vou ter que organizar esse grupo, nesse caso será uma psicoterapia em grupo. Essa psicoterapia em grupo vou ter que direcionar a esse trauma, essa situação traumática, nesse caso a compreensão dessa situação. Agora, muitas vezes as pessoas veem, não, epa, já passou. Não partiu nenhum braço, não partiu nenhum pé. Ok, tá bom, a vida segue. Depois, quando começam a surgir os problemas, não consegue conduzir. Muitas vezes está no volante, só passou aí um motoqueiro, já está a virar para a berma, porque aquela imagem ou aquela memória ainda atormenta. Aí depois é que quer procurar um psicólogo, mas não quer pagar. Entende? Então, aí vem
a fraca, nesse caso, a fraca aderência. Nesse caso, começamos a ver que há uma fraca aderência por parte das pessoas na busca do psicólogo. Eu acho que a consciência das pessoas é que deve ser alterada, porque é uma consulta e uma consulta paga-se. É como tu vais a um ginecologista fazer uma consulta, pagas, e vais a consulta com o psicólogo também deves pagar. Que pensar que é de graça? As pessoas acham que existe muita questão complicada aqui. As pessoas é que ficam com essa questão de num psicólogo não vou pagar e tudo mais, é como se eu estivesse a receber um conselho. Mas isso é uma dica útil. Quais são os próximos passos para melhorar a saúde mental no país? A psicoeducação devia ser em massa. Eu acredito que se pegarmos muito na psicoeducação... Por que eu digo psicoeducação, não somente educação? Porque o objetivo mesmo é trabalhar o psicológico. É fazer as pessoas tomarem conhecimento do que estão a vivenciar, independentemente da situação. Por exemplo, a situação atual. Há muita gente aí a comer no lixo, há muita gente aí a roubar, o índice de assaltos aumentou e tudo. Então, tentar fazer as pessoas compreenderem a situação de alguma forma já é parte da solução. Então, para melhorar, o que nós devíamos começar a fazer é isso, é educar mais. É fazer isso que estamos a fazer, aparecer mais e falar mais sobre esses assuntos. É mostrar às pessoas que muitas vezes eles estão a desenvolver um transtorno mental e precisam de ajuda. E que o transtorno mental não passa ficando em casa descansado, ou como muitas vezes, algumas vezes as pessoas aconselham, saia mais, é só sair, vai à discoteca, se divirta, arranja um namorado, arranja uma namorada. Não, transtorno mental não passa exatamente assim. Tem um processo a se seguir. Quando já estás diante de um transtorno mental, você precisa seguir um processo. Precisa ter um especialista que vai te acompanhar e te ajudar a lidar com isso. Então, para melhorarmos isso, a princípio, psicoeducação e depois apostar mais em instituições de atendimento. Eu até já vejo muito nos hospitais psicólogos. Atualmente, não vamos estar aqui a esconder, não é? Há muitos psicólogos em hospitais públicos. Mas agora, as pessoas sabem que esses psicólogos estão aí? Não sabem. Porque ninguém informa. Maioritariamente as pessoas, quando há algum transtorno mental, por mais leve que seja, vão para o hospital psiquiátrico e abarrotam o hospital psiquiátrico. Mas há questões que podiam muito bem ir para as instituições, nesse caso para os hospitais que têm psicólogo. Se formos, eu tenho um exemplo de muitos hospitais que não parecem tão grandes, ou que não são tão grandes, mas que têm psicólogos. Por exemplo, o Hospital do Zango 2, eu sei que tem psicólogo lá. O Hospital Geral, né, embora que já é uma instituição um bocado maior, tem psicólogo. No Kazenga aí como é que é? Tem um hospital aí no Kazenga, aí no Zambaon, tem psicólogo. E tem muitos outros hospitais que têm psicólogo. Nos centros materno-infantis, maioritariamente os centros materno-infantis têm psicólogo. Mas é difícil você ouvir uma grávida dizer, olha, não, eu, para além da consulta pré-natal, também tenho tido acompanhamento com o psicólogo. Não vais encontrar. Entende? Então, muitas vezes, não tem só a ver com as pessoas que rejeitam o atendimento. Tem a ver com a falta de propaganda não, publicidade. Publicitar mais. Porque diz que a propaganda já adiciona-se aí um bocado de exagero, não é? Então, a publicidade. Então, precisa publicitar-se mais. Então, a psicoeducação vai ter tudo isso. É
informar onde a pessoa pode ir quando tiver alguns sintomas, explicar sobre os sintomas, dizer exatamente o que é que a pessoa pode estar a passar, o que é que pode acontecer se negligenciar. Então, tudo isso é necessário. O que é que os ouvintes podem, não é, fazer para apoiar iniciativas de saúde mental que existam cá? A princípio, é assistirem aos vídeos completos dos psicólogos, porque eu vejo que isso não acontece. Porque agora resta saber quantos psicólogos é que têm canais, né, ou criam conteúdos dessa natureza para poder passar esse conhecimento para as pessoas. Olha, tem muitos. Olha, agora com a globalização, nós conseguimos pegar conteúdo de vários países que falam português. Claro. Então, temos psicólogos brasileiros, embora que eles não falam, não contextualizam, né, a nossa realidade, mas ainda assim o transtorno mental é generalizado, com um detalhe ou outro, dependendo da pessoa, mas ainda assim é generalizado. E esses brasileiros muitas vezes falam sobre esses transtornos mentais. Aí você vai ver as visualizações não, os likes na conta de um psicólogo renomado. 35, 40. E eu fico, se é no Brasil, ele é brasileiro. Geralmente os brasileiros são mais presentes nas redes sociais e também como o país é grande, quando há interesse, você vê que a pessoa acaba tendo muitos seguidores. Claro. Aí você vê que não, quer dizer que as pessoas, não é só também em Angola, as pessoas não se importam muito com conteúdos educativos. Mas hoje em Angola podemos encontrar psicólogos que também já são criadores de conteúdos de psicologia. Sim. Eu, por exemplo, embora que não sou muito, não tenho estado muito constantemente, né? Não tenho estado constantemente nas redes sociais, ainda assim eu tenho criado conteúdos a falar de certos transtornos, a falar de certos sintomas, a fazer recomendações, mas você quando vai ver, 35 visualizaram, ok, boa, pelo menos 35 pessoas aprenderam. Mas é uma questão de continuar, né? Sim. Na medida, por exemplo, se você passar a lançar aí 2 vídeos semanais, ou um vídeo semanal, ou 3 vídeos semanais, então a plataforma começa a identificar que a criação do conteúdo vai sendo mais eficaz e a divulgação é maior e mais pessoas também vão. Mas conteúdos de conhecimento tendem a crescer de forma exponencial. Certo, vão crescendo mais lentamente em relação a conteúdos assim, mais, que têm uma tendência mais viral. Sim. Geralmente as pessoas vão para as redes sociais para se distraírem. Claro. Não querem ver qualquer informação que excita o seu cérebro e não uma informação que vai dar aquele conhecimento para ele. Qual é a mensagem final que poderia deixar para os angolanos que enfrentam desafios psicológicos? Procurem por um psicólogo. Primeiro, procurem por um psicólogo. E depois digo que não estão sozinhos. Porque a tendência de quem tem algum problema, alguma instabilidade psicológica é pensar que está sozinho. Sou eu que tenho esse problema. Sou eu que sofro. Não tem mais alguém. Parece que eu sou já o azarado. Não estão sozinhos. Só que os outros que também vivem a mesma situação isolam-se. Também pensam a mesma coisa e isolam-se. Então, procurem por ajuda de um profissional. E, se necessário, vão ser incluídos em terapias em grupos e vão ver que há muita gente na mesma condição. E aí conseguirão lidar com os seus problemas, com os seus conflitos. Porque a busca por um psicólogo não é somente quando já estamos diante de um transtorno mental, quando já não conseguimos lidar com aquilo. Bem no princípio, surgiu questão de luto, perdeu alguém na família. É necessário ser acompanhado por um psicólogo, porque o processo de luto é muito sensível. Então, um pequeno passo em falso pode ser o motivo para o desenvolvimento de um transtorno mental. Então, pode acontecer haver o luto prolongado, aquelas pessoas que mesmo 2 anos depois de perder a pessoa querida, ainda entra em prantos como se tivesse perdido hoje, entende? Então, a necessidade da busca por um psicólogo, no princípio,
É super importante. Uau, desde já eu vou agradecer, não é? Saiba que nós estamos sempre de portas abertas. Hoje vieste pela primeira vez, mas a próxima vez podes te autoconvidar, fazendo a sugestão de um tema. Não precisas entrar novamente em contato com a equipa, só precisas disponibilizar uma data, um tema, e nós vamos sempre ficar aqui para poder aprender, porque são conceitos assim, conteúdos bastante interessantes, que nós queremos partilhar para todos aqueles que gostam de ganhar conhecimento e querem aprender sobre alguma coisa. Saiba que se tu gostas desse conteúdo, deixa o teu like, subscreve o canal, não só aqui no YouTube, mas sim também nas plataformas de áudio como Spotify, Podbean, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, iHeart, entre outras plataformas. Então nós nos encontramos lá. Se tu tens a preferência de ouvir os áudios, subscreve as plataformas de áudio para tu assim receberes a notificação de qualquer episódio novo que vai ser lançado no canal. Se gostas também de vídeo, faça a questão de subscrever na plataforma de forma duplicada, e nós temos lançado vários shorts ao longo dos dias, e se tu queres acompanhar os trechos de cada episódio que são lançados, podes entrar no canal de cortes e fazer essa questão. Então, vocês vão ver o nome do nosso convidado na tela, aqui no nome específico. Sigam as redes sociais dele, porque ele fala de coisas bastante importantes. E sei que todos nós precisamos mudar a nossa mentalidade e precisamos pesquisar, né? Procurar um psicólogo, que é bastante importante. Vamos aí juntar valores para pagar mesmo, não chegar ali e dizer não, tem que ser de graça, não. Pague. Porque eu fico impressionado com as pessoas, chegam para um bar, querem pagar cerveja, mas para um psicólogo não querem pagar. Então eu acho que estamos a ser ingratos com nós mesmos, algo que vai ser útil para nós. Então muito obrigado e até já.